assunto do Ligado em Saúde de hoje é a epilepsia, considerada a doença neurológica mais antiga que conhecemos. No passado, as crises provocadas pela epilepsia eram atribuídas a feitiçarias ou à influência de espíritos malignos. Com o avanço da ciência, essas crenças foram ficando para trás, mas ainda há muita desinformação e preconceito. Hoje você vai ver o que deve fazer para ajudar caso presencie um ataque epilético. E vamos mostrar que existem formas de controlar as crises e recuperar a qualidade de vida. É agora! O nosso convidado é o neurologista Rogério Naylor, do Hospital Federal dos Servidores. Tudo bem, doutor Naylor? Como vai? Bem, obrigado. A epilepsia ela tem uma prevalência, no mundo de 0,5% a 1% da população, isso mundial. Aqui no Brasil a gente segue mais ou menos essa estatística também? Eu ousaria dizer que deve ser em torno disso. Certamente que a gente sabe que os dados estatísticos são, na maioria das vezes, obtidos de países de primeiro mundo. Mas eu quero crer que esteja assim, embora existam os dois lados da moeda. O superdiagnóstico e o subdiagnóstico. O subdiagnóstico, mais provavelmente, por dificuldades de acesso ao médico. E o superdiagnóstico, o pespegar do rótulo epilético em um paciente que não é, por um atendimento, por um não especializado na epilepsia. E eu vi também que todos nós temos uma chance, aí até de 3% de ter algum desses eventos em algum momento da vida. Eu achei curioso. Explica um pouquinho isso pra gente. Bom, eu acho que é até também uma ousadia querer fixar a coisa em termos numéricos na possibilidade de ocorrência. Não é, como nós vimos até nos dados iniciais, tão comum na população de modo geral. Eu tenho realmente um dado um pouco mais direto, porque os pacientes nos procuram. Evidentemente que existe essa possibilidade e tanto do ponto de vista idiopático como no ponto de vista adquirido, pelo que pode ocorrer no decorrer da vida. Então você já trouxe aí dois tipos, Vamos começar a entrar, então, nessa compreensão melhor da doença, A epilepsia, ela pode ter, então, essas duas características, pode ser dessas duas naturezas. Explica pra gente o que seriam. Bom, em primeiro lugar, a natureza idiopática, a causa idiopática. É bem verdade que o que é idiopático ou o que foi idiopático ontem pode se tornar esclarecido com a evolução da medicina, com a evolução daquilo, das características de interpretação de um distúrbio epilético. E há, com muita frequência, também aquela chamada epilepsia sintomática, que são as crises convulsivas que se nos apresentam acompanhando patologias básicas do sistema nervoso central ou mesmo fora dele. A manifestação dessa doença, da epilepsia, ela vai ser sempre a mesma? Isso estou me referindo diretamente ao evento ali da convulsão, Ela vai ser sempre igual nos dois tipos? Não, a forma mais comum, mais entendida por epilepsia, particularmente pela população de um modo geral leiga, é a forma clássica em que o paciente cai no chão, perde sentidos e se debate. Mas existem N variedades de crises convulsivas que podem se manifestar conforme, às vezes, até o grupo etário. Normalmente, uma pessoa que tenha o problema, a primeira crise convulsiva, ela tem uma tendência a acontecer mais em alguma fase da vida, acontecer primeiro em alguma fase da vida? É mais comum a primeira crise ocorrer nos grupos mais jovens da faixa etária da vida, e a ocorrência tardia geralmente suscita uma necessidade de uma investigação mais minuciosa para que se possa, talvez, verificar um aspecto secundário da crise convulsiva. Eu, pesquisando, vi que existem mais de 100 tipos de epilepsia, queria até que você confirmasse ou não essa informação. E a gente falou, então, da manifestação mais comum, que é aquela que a gente está acostumada a ver, a saber como é que é, saber identificar, mas existem outras que podem passar assim, sem a gente perceber?
Perfeitamente. É muito comum, ou relativamente comum, a ausência ou pequeno mal epilético, que ocorre mais frequentemente nas crianças, em que elas simplesmente, ou talvez não simplesmente, se desligam do que ocorre no meio ambiente e, depois de algum tempo, se religam. Isso é muito comum até em termos de deficiência de rendimento escolar e que, se não tem observação atenta, passa despercebido. E o início de uma crise, ela dá algum tipo de sinal? Pode ter, perfeitamente. A chamada aura epilética geralmente pode ser conhecida até pelo paciente que sofre do problema, que ele sente ou intui que uma crise convulsiva está por vir. E, doutor Neylor, a gente fez aqui uma arte gráfica para ensinar as pessoas como que elas devem socorrer alguém que esteja em crise, né? No momento de crise. Existe muito mito aí, né? Existem questões que, enfim, as pessoas não sabem de uma forma geral como prestar esse socorro. Então a gente vai assistir a esse vídeo, depois eu quero que você comente. Ao presenciar uma crise epilética, não tente imobilizar ou conter à força a pessoa que está tendo a convulsão. Evite que ela se machuque, afastando objetos próximos. Vire a cabeça dela para o lado a fim de evitar sufocamento em caso de vômito ou secreções expelidas pela boca. Nunca tente segurar a língua e nem colocar nada na boca da pessoa que está em crise. Após a convulsão, incline a cabeça para trás e apoie os dedos no queixo para facilitar a respiração. Tá aí, então, algumas orientações, né, sobre como socorrer. A gente viu ali no final essa orientação de não colocar nada na boca, né? Não colocar o dedo dentro da boca da pessoa, porque tem muita gente que pensa ainda que deve tentar desenrolar a língua da pessoa que está em crise. Comenta pra gente, não é isso? Realmente pode ocorrer uma obstrução das vias aéreas superiores por um posicionamento inadequado da língua, mas a medida de introdução dos dedos dentro da boca para puxar a língua é ineficaz pelo potencial grande de se induzir o vômito no paciente e também pela possibilidade de a própria tentativa levar uma mordida no dedo, que é uma das infecções graves, aquela de mordida humana. Então não deve ser feito isso. O simples esticar ou hiperestender o pescoço, colocando a mão no queixo, é o suficiente para desobstruir. E a gente sempre fica muito preocupado, né, dessa pessoa bater com a cabeça. Não é necessário colocar algo embaixo da cabeça, um pano, alguma coisa para amortecer esse impacto com o chão? Sem dúvida. A contenção do paciente, em primeiro lugar, não deve ser a força, mas há que limitar o potencial de risco que o próprio paciente terá pelo debater do seu corpo. Então, a colocação de um coxim ou algum tipo de almofada por baixo do pescoço, da cabeça, pode ser positiva sempre que possível. E é possível explicar de uma forma simples, né, para o leigo, o que acontece nessa área do cérebro? O que acontece para desencadear uma crise como essa? Ok. Na verdade, a epilepsia é uma doença crônica repetitiva que é provocada, as crises convulsivas, por atividade elétrica de fato anormal do cérebro, quando são gerados potenciais de ação ou impulsos nervosos que são conduzidos até a musculatura, o que leva, no caso específico dessa epilepsia, dessa crise convulsiva, ao debater as convulsões tônico-clônicas. Então, essencialmente, é por geração de um estímulo nervoso, um impulso elétrico, um potencial de ação anormal, que deflagra a sequência de acontecimentos. Como uma tempestade ali cerebral, né? Muita gente costuma até se referir a ela dessa forma. E a duração dessa crise, doutor Neylor, ela dura muito tempo? Via de regra, não dura mais do que poucos minutos. Daí porque, modo geral, não há nem tempo de se fazer a medicação. Antes que se providencie a medicação para abortar a crise convulsiva, ela própria já se esgotou. Ocasionalmente podem ocorrer fenômenos repetitivos convulsivos, o que sempre motiva internação, às vezes até em centro de tratamento intensivo. E para essa pessoa que esteja ali presenciando essa crise, quando que ela deve começar a se preocupar, a ligar para um médico? Tem um tempo aí, limite, enfim, se ela passar de 10 minutos ou de 15 minutos,
Quando é que isso que marca aí, então, essa necessidade de procurar um atendimento? Eu acho que uma crise convulsiva que está se prolongando, que não se esgotou em alguns minutos, já motiva a entrar em contato com o médico. É sempre melhor convocar um médico e ele chegar e constatar que não havia necessidade do que deixar o quadro progredir por não ter convocado um médico. É importante também lembrar que durante a crise convulsiva nada deve ser dado pela boca. Ocasionalmente a gente vê isso. E terminando essa crise, essa pessoa também deve voltar ali, retomar a consciência de uma forma muito lenta, né? Como é que é essa sensação pós-crise para alguém que seja epilético? E como que a gente pode ajudar também, se a gente estiver presente? Bom, agindo normalmente. Muitas vezes o paciente sai da sua crise ou sai daquele estado confusional pós-convulsivo, constrangido, particularmente se ocorrer liberação esfincteriana urinária, agir naturalmente, protegê-lo, digamos, das agressões sociais que podem ser ocasionadas pela crise convulsiva. Agressões sociais, porque ainda há muito preconceito? Ainda há muito preconceito. E a gente vai conhecer agora, Dr. Neylor, a história de uma pessoa que convive com a epilepsia. Vamos dar uma olhadinha. Em 1971, tem um fato na minha vida que me marcou. Até hoje eu me lembro. Eu estava dentro da sala de aula, eu dei uma convulsão e a professora saiu correndo junto com todos os alunos. Minha mãe teve que ser chamada no bairro de Ramos, onde eu morava na época, para poder vir me socorrer. E daí, muitos constrangimentos eu tive, muitos mesmo. Em todos os trabalhos que eu fui trabalhar, principalmente o comerciária, todos eu fui demitida. Eu caía, passava mal, rua. As pessoas me olhavam ou com surpresa, ou com se assustando, ou com desdém. Me chamavam de maluca, que eu estava recebendo santo. A minha mãe me levou para o centro espírita, achando que eu ia me curar. Em 42 anos que eu dou convulsão, nunca deixei de querer trabalhar. Tive filhos, eu tenho 3 filhos, né? Eu casei, separei. Eu tomo hoje em dia 2.345 miligramas de remédio por dia para tentar controlar a epilepsia. Eu moro sozinha, passeio, eu viajo sozinha. Eu pego o avião sozinha, vou à praia sozinha, eu vou ao clube sozinha, eu estou em festa. Para mim, é normal. O que não é normal é o preconceito. Então, com um tratamento adequado, né, a partir desse diagnóstico, é possível voltar a ter uma vida normal, né, voltar a fazer as coisas do dia a dia, apesar da epilepsia? Perfeitamente possível, desde que todas as normas sejam seguidas. Porque é pouco falado, né? A gente não costuma ver tanto na mídia. Outras doenças já foram mais, digamos, abraçadas aí pela mídia, até para poder combater esse preconceito, né? Essas falsas crenças. Mas a epilepsia ainda tem muito preconceito, muito estigma, né, envolvido aí. Sem dúvida. Isso é Quais hoje são em os dia. mais comuns? Bom, um extremamente comum é que a baba do paciente, a secreção oral que sai pela boca do paciente pode ser contagiosa ou que é algo comparável ou relacionável com o estado de loucura, de insanidade mental, coisas absolutamente inverídicas e que, com o passar do tempo, hoje em dia já não é mais tão comum quanto antigamente, embora ainda ocorra. Por isso que é tão importante a gente estar aqui, né? Sem dúvida. Falando sobre esse assunto. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas voltamos já já. Não sai daí. Estamos de volta conversando hoje sobre epilepsia. Meu convidado é o neurologista Rogério Neylor, do Hospital dos Servidores. Neylor, a gente falou então de como é que são essas crises convulsivas, né, no primeiro bloco, mas faltou uma questão. É possível que essas crises deixem algum tipo de sequela? Certamente, fora as sequelas sociais propriamente ditas,
podem ocorrer sequelas orgânicas. O que ocorre por ocasião da descarga neuronal anormal são alterações químicas, bioquímicas, na região onde o foco é gerado, que podem levar, inclusive, a paralisias localizadas de segmentos corpóreos na região onde foi ocasionada ou iniciada a descarga elétrica e que geralmente são reversíveis, mas com a repetição, aquela lesão, aquele déficit motor pode se manter de forma permanente, por exemplo. Essas consequências podem estar relacionadas a um tempo maior de crise convulsiva ou não existe essa relação? Sem dúvida, quanto mais tempo durar uma crise convulsiva, tanto no momento da sua ocorrência, quanto em termos de sequenciamento ao longo dos anos, tanto pior é o prognóstico para o paciente. Como é que é o diagnóstico desse problema? O diagnóstico das desordens convulsivas ou das epilepsias é essencialmente clínico, ou seja, o paciente nos diz, por assim dizer, que tem epilepsia. Ou seja, a sua história nos fornece a ideia de que aquele paciente deva ter crise convulsiva ou epilepsia. Dificilmente o médico no seu consultório presenciará uma crise convulsiva. Então, há que se ter credibilidade naquela informação do paciente. De posse disso, o exame neurológico para tentar evidenciar alguma alteração que possa conduzir à ideia de que aquela crise convulsiva seja secundária, seja sintomática a algum outro problema que possa estar ocorrendo no paciente. Quais são as situações que podem levar a isso, né? Aquelas chamadas causas mais... a epilepsia de causas secundárias. Tem algumas questões que possam, então, desencadeá-la? Provavelmente, o pecado maior que se pode cometer é deixar passar um tumor cerebral, muitas vezes de natureza benigna, por não se ter pensado no caso e não se ter investigado. Alterações também de natureza endocrinológica, como, por exemplo, tumores secretores de insulina, que levam o paciente a ter hipoglicemias de natureza indeterminada, podem e com frequência são acompanhadas de desordens convulsivas. Para uma pessoa que já tenha sido diagnosticada, né, ela é epilética, existem situações que vão desencadear a crise mais facilmente? Ou isso vai variar também de pessoa para pessoa? Pode ocorrer, inclusive, situações até um tanto quanto atípicas ou desconhecidas, como, por exemplo, estímulos visuais repetitivos, como aquilo que pode ocorrer, por exemplo, no ambiente de boate com luz estroboscópica, ou epilepsia musicogênica, quando o paciente escuta determinada música, ele tem o seu foco epilético em determinada região e é deflagrado ali o impulso elétrico neuronal anormal. Bem, você está falando então do diagnóstico e é possível que seja pedido algum tipo de exame para poder ajudar então nessa identificação do problema? Não só é possível, como é extremamente importante, começando pelo eletroencefalograma, que não é um exame absolutamente decisivo, é um exame coadjuvante, de vez que no intervalo das crises uma pessoa comprovadamente epilética pode ter o eletroencefalo absolutamente normal e uma pessoa também absolutamente normal pode ter alterações eletroencefalográficas, mas inocentes. Fora isso, a neuroimagem ou a tomografia computadorizada ou a ressonância magnética. Em suma, o diagnóstico não é nem por isso, nem por aquilo, nem por outro dado, mas sim pelo conjunto e a formação do mosaico ou do quebra-cabeça que conduz à conclusão definitiva. Tem que ser um diagnóstico cuidadoso, né? Muitas vezes até com a ajuda de uma testemunha ali, né? No caso de uma criança, uma mãe, um pai que presencie essas crises, até para poder relatar isso para o profissional de saúde. A gente vai agora conhecer, Dr. Neylor, o ambulatório de epilepsia do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ. Vamos dar uma olhadinha. O ambulatório de epilepsia é um ambulatório onde tem uma pessoa especialista no assunto, que sou eu, e que cuida de todos os pacientes. Nós temos um ambulatório ainda aberto, então eles vêm através de um encaminhamento de uma unidade básica de saúde, quase sempre. E nós recebemos usualmente aqueles casos que são difíceis, não só no diagnóstico, mas como tratamento.
primeira etapa é determinar se é epilepsia, determinando isso, saber qual o tipo de epilepsia que ele tem, né? E depois determinar a resposta dele ao tratamento. O tratamento inicialmente é com medicamento, existe um princípio chamado de monoterapia, que consiste no seguinte: a gente deve sempre tentar tratar o paciente com uma única medicação, mesmo que a gente precise usar numa dose muito alta, contanto que ele não tenha efeitos colaterais a ela. A frequência para que ele retorne depende muito do tipo de epilepsia. Eu tenho pacientes que estão tão bem, e com epilepsia muito bem controlada, sem crises há mais de 2 anos, que eles vêm aqui de 6 em 6 meses. Tem outros que, no entanto, eu preciso ver em intervalos mais curtos. Mas, em geral, 2 vezes por ano para aqueles que estão muito bem controlados e estão sem crise. E os outros a gente avalia caso a caso, em função de ajustes de medicação, trocas, adições, em que eu preciso ter uma resposta mais rápida e vê-lo no intervalo de tempo menor. Olha, a primeira crise que ela teve, eu estava trabalhando, ela estava se arrumando para ir para a escola, aí ela caiu, tem uma irmãzinha que foi lá no meu serviço me chamar. Ela estava no chão e estava se debatendo, debate, se retorce os nervos, e ela baba, e depois quando ela volta, ela não sabe o que aconteceu, ela fica perguntando: o que houve, o que aconteceu? Você tinha muitas crises antes? Muitas. Quando eu ficava ansiosa assim, aí eu ia e dava. Mas agora eu tomo remédio, agora não dou mais não. O médico passa receita, a gente compra o remédio, e ela tomando o remédio direitinho, não dá crise nela. Ela leva uma vida normal. Gosto de ir ao baile, gosto de ir à praia, ao cinema, com o namorado aí. Gosto de tudo. Tá aí. E só mais uma informação: o atendimento, né, ao paciente epilético no SUS, ele é regulado por essa política nacional de atenção ao portador de doença neurológica, que então institui não só esse atendimento lá no Pedro Ernesto, mas também em outros ambulatórios em todo o Brasil. Então é possível, né, você ali no nível de atenção básica até ter esse diagnóstico e depois ser encaminhado para esse serviço, né, doutor Nilo? Perfeitamente. Inclusive no próprio Hospital Federal dos Servidores do Estado nós temos ambulatório de epilepsia, e as facilidades ou as necessidades diagnósticas são disponibilizadas ao paciente, que, como a moça falou muito bem, pode e deve levar uma vida normal. E os medicamentos são os anticonvulsivantes, né, e que também são distribuídos gratuitamente pelo SUS. Todo paciente responde bem a esse tratamento com medicamento? Não, nem todo paciente responde bem. Mas é uma maioria? Eu diria que a maioria dos pacientes, recebendo uma dose adequada e fazendo uma monitoração adequada dos níveis sanguíneos daquele medicamento específico, deve responder bem. Ele não respondendo bem, quais são as alternativas? Existe uma cirurgia também oferecida pelo SUS, né? Bom, a primeira alternativa, a primeira medida quando o paciente não está indo bem, é ver se o nível sanguíneo daquela medicação está adequada. É um dado estatístico para que se possa ter uma ideia se o paciente está sendo supertratado ou subtratado, ou se ele seria especificamente refratário àquela medicação em princípio, que, como o colega falou, geralmente deve ser única. A opção de mudança de medicamento, ocasionalmente a indicação específica de cirurgia, em alguns casos, como por exemplo, em caso de esclerose mesial de lobo temporal, um tipo de epilepsia mais Você falou que a pessoa pode levar, então, uma vida normal aí, né, depois de ser medicada, enfim, de ser tratada. A gente tem algumas pessoas aí históricas da nossa história do Brasil que levavam uma vida normal, eram inclusive super produtivas, né? Por exemplo, Machado de Assis, apesar de ter epilepsia. Quais são os outros exemplos aí, para quem estiver nos assistindo saber, conhecer? Bom, assim, de momento, uma figura muito marcante na história mundial foi Júlio César, né? Imperador romano, que ao longo de toda a sua vida era visitado por suas crises convulsivas, convivia bem entre aspas, com elas, e
tornou-se aquilo que todo mundo conhece, né? Um grande nome na história mundial. Assim, a pessoa que tem crise convulsiva não só deve, como pode levar a uma crise absolutamente normal, respeitando sempre as suas limitações, que são impostas particularmente pela necessidade do uso do medicamento sempre. Ele traz algum tipo de efeito colateral que seja mais complicado de lidar? Sim, dependendo até do tipo específico de medicamento. Por exemplo, existem aqueles que podem provocar sonolência, existem aqueles que podem provocar alterações gengivais, outros podem provocar alterações hepáticas, e o olho clínico do médico estará sempre atento para a possibilidade de ocorrência disso. Dr. Neylor, você quer deixar algum recado final? Enfim, muita gente, familiares de pessoas que tenham a epilepsia podem estar nos assistindo. Algum recado final para essas pessoas? Perfeitamente. Leve uma vida normal. Não é uma questão de poder levar uma vida normal, mas de dever levar uma vida normal. Mantenha contato sempre com o médico. Se ocorrer alguma coisa diferente do habitual, não devem caber periodicidades de consulta pré-estabelecidas. O paciente deve procurar o seu médico e sempre seja absolutamente fiel ao seu tratamento. E sempre que possível combatendo esse preconceito, né? Disseminando essa informação para que a gente possa acabar com essas falsas crenças ainda que resistem, né? Sempre. Um pouco menos que no passado, mas que ainda resistem de uma certa forma. A postura do paciente pode contribuir grandemente para isso, mas isso é uma tarefa geral da sociedade. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença, viu? Até uma próxima oportunidade. Obrigado. E se você quiser sugerir um tema para a gente, escreva aqui para o ligado@canalsaude.fiocruz.br. Você também pode ligar para o 0800 701 8122. E para assistir aos programas que já foram exibidos, acesse o site canalsaude.fiocruz.br. Lá você também conhece toda a programação da nossa emissora. Eu espero você no próximo Ligado em Saúde. Até lá!